primeiro eu quero só pedir para você que está assistindo, que você compartilhe essa live para que ela chegue de norte a sul desse país. Senta o dedo aí, clica no botãozinho de compartilhar para ela explodir. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos. Além do mais, aqui é o único canal onde o inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito ainda tem alguma dúvida? Basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial, notícia oficial do site do Senado, CPI da pandemia e volta dos R$600, mais 3 benefícios liberados para você. Você vai conferir tudo isso agora. Tá aqui, notícia oficial. STF confirma liminar que mandou instalar CPI da Covid. Mas, Fernando, o que isso tem a ver com o auxílio emergencial? O que isso tem a ver com a volta dos R$600? Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Outra matéria do Globo dizendo o seguinte: CPI da pandemia amplia pressão sobre o governo, entenda a crise em 5 pontos. A gente trouxe aqui todas as notícias relacionadas a isso e como isso tem tudo a ver com o retorno dos R$600, a pressão que está não só com relação à CPI, mas também com relação a outras categorias que estão se levantando contra o governo. Então acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho informações muito importantes para vocês. Olha só o que diz a matéria. A abertura de uma CPI do Senado Federal coloca Jair Bolsonaro em uma trilha de incertezas. Uma investigação nesses moldes sobre a já criticada atuação do governo federal na pandemia expõe o Planalto a uma situação de extrema fragilidade. Dependendo do curso das decisões tomadas pela comissão, as conclusões podem ser encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal do governo. Além disso, olha só, o deputado federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, já passou um recado claro para o governo. É ele quem pode pautar a MP 1039 para mudar o valor. E ele passou um recado claro durante um discurso em plenário no fim de março. Ele disse o seguinte: a paciência do Congresso com a condução do governo no momento mais grave da pandemia está se esgotando. Horas após participar de reunião no Palácio da Alvorada, Lira fez uma referência indireta a um processo de impeachment. Nas palavras do presidente da Câmara, tudo tem limite. Tensão com o empresariado. Outra parte que apoia Bolsonaro é o empresariado por conta de Paulo Guedes, mas olha só, nem eles estão apoiando mais. O pessimismo do setor financeiro foi exposto publicamente há 2 semanas por uma carta assinada por cerca de 200 economistas, banqueiros, empresários, representantes do mercado e acadêmicos. O texto classifica o cenário atual como desolador e não se esquiva ao apontar que o governo subutiliza ou utiliza mal os recursos que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia. Outro ponto de fragilidade nesse setor é a agenda de reformas do governo, que avançou muito pouco nos últimos meses, travadas no Congresso por conta da consequência da crise sanitária gerada pela Covid. Projetos como reforma tributária, reforma administrativa e uma série de privatizações não dão sinais de que serão analisados com a celeridade que o governo federal precisa. Na tentativa de recuperar a relação com parte do empresariado decepcionado, Bolsonaro participou de um jantar em São Paulo com grandes nomes da indústria e do mercado financeiro, como Davi Safra, presidente do Banco Safra, e André Esteves, fundador da BTG Pactual. A ideia era estreitar laços e falar sobre a aceleração da campanha de imunização, mas o presidente manteve a narrativa tradicional com críticas a governadores e prefeitos que defendem as restrições mais duras no combate à pandemia. Então, mais um cerco se fechando para Bolsonaro. E aí vem a popularidade em queda, chegando perto da marca de 350 mil brasileiros mortos pela Covid. A última pesquisa Datafolha mostra que 54% da população avalia como ruim ou péssima a atuação presidencial na crise sanitária. Quero que você deixe sua opinião aí, quanto você acha que Bolsonaro é culpado por essa crise que nós estamos vivendo. A avaliação negativa sobre a sua postura no governo no enfrentamento da Covid-19 deu um salto de 6 pontos percentuais em 2 meses, o que o índice era de 48% em janeiro. Quando perguntado sobre a administração do país em geral, a reprovação chega a 44%, mesmo patamar de junho do ano passado, último ponto antes
de uma sequência de queda turbinada pelo pagamento do auxílio emergencial. Depois de chegar a 32% em dezembro, o índice voltou a subir até repetir o maior valor no início do governo. Sobre um possível impeachment do presidente, o brasileiro ainda se mostra dividido. Outra pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que, em março, 50% da população foi contra a abertura de um processo de impeachment contra o governo, enquanto 46% dos entrevistados se disseram a favor. E tá aqui o vexame. Por que eu fiz toda essa introdução? Cesta básica sobe 27% em um ano e o auxílio emergencial cai 58%. A paciência de todo mundo acabou com o governo e com essa CPI ele vai ter que fazer alguma coisa. Olha só, enquanto o auxílio emergencial pago pelo governo federal na pandemia da Covid-19 teve uma queda de 58% entre 2020 e 2021, o valor da cesta básica do paulistano subiu 27% entre março do ano passado e deste ano, segundo pesquisa do Procon. O preço médio da cesta com 39 itens, que em março de 2020 era de R$ 798,10, subiu para R$ 1.013,66 na terça-feira, dia 13. Por outro lado, o auxílio emergencial pago pelo governo, que tem ajudado pessoas durante a pandemia da Covid-19, caiu 58%, de R$ 600 para R$ 250. Assim, com o valor base pago a uma família, só é possível pagar 25% do total que custa a cesta básica, 1/4 da cesta básica. Baseado nisso, começa a pressão. Aliás, aumenta a pressão. Olha só, matéria de hoje, 9 partidos lançam apelo por um basta ao governo criminoso do Bolsonaro. Siglas se comprometem a organizar um ato político nacional em defesa da vacina, do auxílio emergencial e do impeachment. Olha o que diz a matéria. Presidentes e líderes do Congresso Nacional de 9 partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro se reuniram nesta terça-feira, dia 13, com o objetivo de unificar as ações em meio ao dramático avanço da Covid-19. Entre os pontos abordados estão a defesa dos trabalhos da CPI da pandemia, a retomada do auxílio emergencial de R$ 600 e a intensificação das ações pelo impeachment de Bolsonaro. Abre aspas, a reunião foi bem importante e a gente saiu dela com algumas prioridades. A primeira delas é a CPI do genocídio, ou a CPI da Covid, como queiram chamar, disse o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Segundo ele, é importante deslocar setores que hoje dão sustentação ao governo, a setores da direita ou da centro-direita que já se manifestam nesse sentido do impeachment. Transformar a luta pela vida e pela superação do governo em uma causa não nacional não só é uma causa dos partidos de esquerda e centro-esquerda, acrescentou. Os 9 partidos reunidos nessa terça se comprometeram a defender a integridade e a efetividade da CPI do Senado para apurar os crimes do governo Bolsonaro na condução da pandemia, trabalhar em conjunto pela criação e instalação de uma CPI na Câmara, trabalhar em conjunto pela votação e aprovação no Congresso Nacional do auxílio emergencial de R$ 600, convocar a plenária nacional do impeachment, reunindo os autores dos mais de 100 pedidos de abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro por crime de responsabilidade, organizar um ato político nacional em defesa da vacina, do auxílio emergencial e do impeachment de Bolsonaro e apoiar as iniciativas dos movimentos sociais e da sociedade civil no sentido de enfrentar a pandemia e dar um basta no governo criminoso de Bolsonaro, segundo eles. Estão aqui os partidos que se uniram até este momento: PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PT, PV, Rede, Cidadania e Unidade Popular. Não bastasse isso, entidades de saúde que são fortíssimas entraram também no STF por um lockdown de 21 dias e um auxílio emergencial de R$ 600. O PCdoB também foi ao STF para viabilizar o auxílio emergencial de R$ 600. Então, é uma pressão por todos os lados que está chegando e o governo agora com essa CPI vai ter que fazer alguma coisa. Eu peço que vocês compartilhem muito esse vídeo porque essa notícia tem que chegar no povo. Não pode parecer que o povo está conformado com os R$ 250, 150 ou 375. Além do auxílio emergencial, temos a previsão de liberação de mais 3 benefícios nos próximos dias. Para tentar amenizar os efeitos da crise da Covid-19, o governo deve liberar alguns benefícios assistenciais com o objetivo de ajudar tanto trabalhadores formais e autônomos, como desempregados, aposentados e pensionistas do INSS e empregadores. A liberação deverá acontecer nas próximas semanas.
Entre as medidas que poderão ser liberadas estão o 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, o benefício emergencial de manutenção, emprego e da renda, o BEM, e a liberação de recursos do PRONAMP, que eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Sendo que dentro dessas medidas, uma já está sendo paga, que é o auxílio emergencial que vocês estão acompanhando. A antecipação do 13º salário ficará mesmo para maio. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro tem até 22 de abril para sancionar ou não o orçamento de 2021, mas esbarra nas negociações com o Congresso Nacional em trechos polêmicos do texto, como o aumento dos valores destinados a emendas parlamentares. Caso não tome decisão em 10 dias, a matéria será invalidada e justamente a liberação do 13º depende do orçamento de 2021. De acordo com a previsão do governo federal, o benefício deve começar a ser pago em maio e a segunda parcela em junho. O BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, permite que as empresas suspendam os contratos ou reduzam as jornadas de trabalhos e salários. De acordo com Paulo Guedes, ministro da Economia, a volta do programa pode ser anunciada a qualquer momento. Em 2020, as empresas que entraram em acordo com seus trabalhadores puderam fazer 3 tipos de redução de jornada: 25%, 50%, 70%, ou suspensão do contrato de trabalho, podendo receber 100% ou 70% da parcela do BEM. Por fim, o PRONAMP. No caso do PRONAMP, o governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei para dar início ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A medida foi implementada em 2020 para oferecer ajuda financeira às empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. O projeto de lei vai modificar o artigo 126 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que permite a execução de projetos que tenham duração específica no ano corrente. Na verdade, a medida não cria despesas diretamente e também não afasta as regras fiscais que limitam e condicionam os gastos públicos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos. Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês compartilhem o máximo esse vídeo para a gente fazer pressão pela volta dos 600. O governo está cercado por tudo quanto é lado. Vocês vão ouvir falar muito essa semana sobre a CPI da pandemia e essa pressão vai ajudar sim na volta, no aumento do valor do auxílio emergencial. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado aqui que a gente vai responder para você que é inscrito, porque o inscrito aqui tem prioridade. Se você não é inscrito, se inscreva agora para você ter a prioridade também. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.